O tema da mensagem de hoje à noite é adoração. Adoração. Malaquias, capítulo 1, versículo 6, diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Oremos. Eterno Deus, diante do Senhor, eu, ó Pai, em primeiro lugar, venho colocar o meu lugar novamente diante do Senhor, diante do teu trono, e eu venho pedir perdão, ó Pai, pelas falhas, pelos pecados, seja por pensamentos, por ações, por palavras, ó Pai, me perdoe. Sabemos, ó Deus poderoso, que o que nos separa do Senhor são os nossos pecados, ó Pai querido. Nos ajude, Senhor, a vencê-los a cada dia, que possamos, ó Pai, realmente ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida santa diante do Senhor e dos homens. Por isso, em primeiro lugar, nos perdoe, limpe os nossos corações. Nos ensina, ó Pai, nos ensine nessa noite a como adorar ao Senhor. Que possamos, ó Pai, olhar para o povo de Israel, para os judeus, Senhor, e tirar ricas lições para nossas vidas. Que venhamos, ó Pai, entender o que não devemos fazer e o que precisamos fazer diante do Senhor. Senhor, o Senhor conhece cada coração, cada mente nessa noite. Se há entre nós, ó Deus poderoso, alguém que ainda não aceitou a Cristo, toque nesse coração. Ó Santo Espírito, convença essa alma dos seus pecados. Mostre a ele, ó Pai, que hoje é o dia da salvação dele. Que hoje essa pessoa se converta ao Senhor Jesus Cristo. Mas a nós, ó Pai, que somos salvos, edifica-nos, Senhor. Quebra o nosso coração, ó Pai. Quebra nós como um vaso. E o Senhor, que é o oleiro, faça, ó Pai, de novo nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Santo Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Adoração é um tema permanente na Bíblia. Sempre vamos ouvir falar sobre adoração ao nosso Deus. O segredo é o que está no seu interior, no seu coração, e não no exterior. E nós vamos ver isso acontecendo na vida dos judeus ali em Malaquias, capítulo 1. Eles adoravam ao Senhor de uma forma externa e não de coração. Malaquias, então, capítulo 1, irá nos ajudar a ver essa diferença. Os israelitas, no tempo de Malaquias, tinham um ritual, mas não uma verdadeira adoração, não de corpo e alma. Eles apareciam para louvar a Deus, basicamente porque já era hora de ir para o culto. Seus corpos estavam presentes, mas eles não estavam adorando ao Deus de Israel em verdade e espírito. Por isso, Deus lhe fez essa difícil pergunta em Malaquias 1:6. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Eles nem sabiam do que Deus estava falando. Na verdade, eles estavam dizendo assim: qual é o problema? Estamos aqui, não estamos? Eles pensavam que tudo estava bem, que tudo estava em ordem. Irmãos, a adoração a Deus exige o nosso melhor, amém? A adoração ao Deus de Israel exige o nosso melhor. Como então os judeus estavam adorando a Deus naqueles dias? Veja lá, primeiro, dando as sobras da adoração, dando as sobras da adoração. Era para ser algo sem defeito, não poderia ser cego, não poderia ser doente, tinha que ser perfeito, mas não, eles queriam preservar aqueles que estavam bons para vender ou para consumo e entregava para o Senhor aquilo que era com defeito. Versículos 7 ao 9 diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis:
a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, peça a Deus que ele seja misericordioso convosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. O que tens dado ao Senhor? O que nós temos dado ao nosso Deus? Tens dado o melhor do seu tempo? Irmãos, eu tenho tocado sempre neste ponto. Qual é o tempo melhor para Deus? Você tem dado o seu tempo a Deus em forma de devocional pessoal a Deus? Você tem gastado aquele tempo precioso diante de Deus? Uma vez uma jovem disse para mim: pastor, eu dou o dízimo do meu dia ao Senhor. 24 horas, eu tiro 2 horas e 40 para meu Deus, para o meu Deus. Eu gasto esse tempo precioso na presença de Deus. Tens dado a sobra aquilo que sobrou para Deus do seu tempo? Temos que cuidar com isso, irmãos. Também tens dado o melhor das vossas conversas? Aquilo que você tem falado, você tem procurado falar de Cristo? Prefere as rodas dos escarnecedores ou pregar a Cristo? Não dê as sobras para Cristo, para Deus. Tem dado os seus dízimos e ofertas? Ou aquilo que sobra, se é que sobra, no começo ou no final do mês? Tens dado, o seu coração ao nosso Deus? Infelizmente, muitas vezes, acabamos sendo como aqueles judeus, dando o que sobra para o nosso Deus, e não aquilo que Ele realmente merece. Em primeiro lugar, o nosso coração ao nosso Deus. Versículo 10 diz assim: quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão, assim diz o Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 27, diz assim: e respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Dá tudo a Deus, não aquilo que sobra. Amarás ao Senhor de todo o teu coração. Muitas vezes nos pegamos amando outras coisas a não ser Deus. Primeiro lugar, Deus na sua vida. Primeiro lugar, o Senhor. Ele não deseja sobras. Aquele povo estava entregando sobras, aquilo que sobrava do seu rebanho, das suas ofertas, do seu campo, da sua vida ao Senhor. Deus, Ele merece mais. Ele merece o melhor. Amém, irmãos? Ele merece muito mais daquilo que a gente imagina. Deus, então, Ele diz para aquele povo: você não me leva a sério, está dando aquilo que sobra. Como os judeus estavam adorando a Deus naqueles tempos? Veja, uma segunda forma, demonstrando uma adoração cansativa. Uma adoração cansativa. Malaquias 1, 11 e 12 fala sobre isso. Versículo 11: mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Como aquele povo, irmãos, eles profanavam o nome de Deus.
eles diziam assim, no versículo 13: e dizeis ainda, eis que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitarei eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Canseira. Cuidado em entregar ao Senhor, aquilo que é ruim, a sua energia. Temos gastado energia com tantos afazeres durante o nosso dia, durante a nossa semana. Quando chega o domingo, o dia de adorar o Senhor, nós às vezes estamos cansados. Olha, eles olhavam para o seu relógio de sol e eles diziam: está na hora de eu ir para casa, a luta dos gladiadores vai começar, vamos logo, termine logo esse culto, cante só uma estrofe do hino. 4 estrofes, não aguento esse hino, estou cansado. Quando é que vai acabar esse culto? Infelizmente são aqueles que olham no relógio, ficam olhando para trás para ver que horas são. Canseira, cansados, não querem cultuar o nosso Deus. Talvez, se essas pessoas fossem para a cama mais cedo, aos sábados à noite, não estariam tão cansadas, não dariam a Deus as suas sobras de energia, e o culto então não pareceria ser tão cansativo. Irmãos, entenda, não estou falando isso para aqueles que trabalham toda semana, ainda trabalham em seus lares. Deus sabe a luta dessas pessoas, Deus sabe o cansaço físico que elas têm, mas eu falo aquelas que não têm o que fazer, que têm mais tempo para Deus, e ainda assim se sentem cansados diante do Senhor, esgotados, querendo ir embora, não satisfeitos com o que têm ouvido e visto. São aqueles que têm tempo sobrando, mas está dando sobras para Deus, sobras somente. Deus sabe do teu coração, Deus sabe o quanto você tem trabalhado, se esforçado, Deus sabe o quanto você precisa trabalhar para alimentar a sua família, cuidar da sua casa, mas Deus sabe aqueles que têm tempo de sobra e acaba dando suas sobras a Deus. Triste, irmãos, triste. Primeiro, Deus nos ensina que devemos dar o nosso melhor, o nosso tempo, como eu sempre tenho falado. Acorde pela manhã, primeira vez que aquele momento que você levanta, abre os seus olhos, leia a palavra de Deus, gaste um tempo precioso aos pés de Deus, dê do seu tempo como as primeiras horas como primícias ao Senhor, porque Ele merece. Gaste tempo na presença de Deus, no tempo devocional, você e sua família, mas lembre-se, o tempo quando estamos na casa do Senhor é para Ele. Amém, que nossa igreja é uma igreja alegre, uma igreja espontânea, mas devemos cuidar com os nossos corações, cuidado para que não tenha aquela sonolência espiritual, aquele desejo de estar em casa mais cedo. Eu sou daqueles irmãos que eu gosto, quando acaba o culto, ainda ficar conversando com os irmãos. Como eu falei para a mocidade, na minha época, acabava o tempo da mocidade, e nós ainda ficávamos juntos muito tempo ali na casa do Senhor. É um prazer para o Filho de Deus estar na casa do Senhor, amém? É um prazer para o Filho de Deus entoar hinos de louvor com alegria para o nosso Deus, dizer amém, glória a Deus, a Ele. Isso é motivo de alegria, dar o nosso melhor e não sobras para o nosso bom Deus. Terceiro lugar, como os judeus, eles estavam adorando a Deus, estavam sendo ignorantes na adoração, e isso foi fatal a muitos judeus daquela época. Lembrando que aqui, Malaquias, depois entra um período aí de 400 anos de silêncio, para Deus voltar novamente a falar com os homens, e aqueles 400 anos de silêncio,
Nós podemos ver através de histórias que Alexandre o Grande conquista então o velho mundo, se torna imperador e ali levanta então os seus 4 generais, e com isso ali nascem as sinagogas. Os judeus zelosos, conhecidos como os fariseus, queriam realmente adorar a Deus, só que o tempo foi passando e eles foram se tornando religiosos apenas, religiosos. Eles já não estavam mais adorando a Deus, entendendo o porquê daquele sacrifício, o porquê eles estavam fazendo aquilo. Foi acabando com o tempo. Diz assim o versículo 12: mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Eles tinham nojo dos sacrifícios sangrentos. Chegou ao ponto de eles ficarem enjoados de ver aquela situação. Eles perderam o entendimento do significado do que aqueles sacrifícios representavam. Não foi diferente, irmãos, com Caim e Abel. Sabendo qual era a melhor oferta a Deus, deixou de fazer o certo, talvez porque sentiu nojo em sangrar um cordeiro para Deus, mas ele não teve nojo de sangrar o teu irmão por inveja e ciúmes. Aquele povo, eles não estavam mais entendendo o significado do verdadeiro sacrifício, o porquê eles tinham que sacrificar aqueles animais. Perdeu com o tempo, perderam. E eu digo, irmãos, que isso prejudicou de tal forma a sua fé, que quando chega Jesus Cristo nessa terra, começa o seu ministério, aqueles fariseus não entendiam e não aceitavam que Ele era o Salvador, o Messias. Perderam com o tempo o significado do sacrifício de Cristo, ao ponto de obscurecer a sua visão com relação às Escrituras. Infelizmente, eles se tornaram religiosos, superficiais, apenas por fora, já não entendiam mais o significado da morte de Cristo. O verdadeiro evangelho é Jesus Cristo crucificado, morto, mas ressuscitado, amém? Crucificado, sim, morto, mas ressuscitado. Eles perderam de vista a mensagem verdadeira que Deus enviaria o seu Filho unigênito, bendito, inocente de pecado, para tornar-se pecado por eles e por nós também. Hoje, irmãos, muitos pregam um outro evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura. Igrejas estão ficando lotadas de pessoas, mas vazias do Espírito Santo, porque somente aqueles que crêem que Jesus é o Senhor e o Salvador, aí sim o Espírito Santo habita naquele corpo, aí sim aquele corpo fica cheio do Espírito Santo, porque entendeu o verdadeiro sacrifício, que Jesus veio na forma de Deus para morrer pelo pecador, amém, irmãos? Este é o verdadeiro evangelho, que Cristo é aquele cordeiro. Quando João Batista, olhando para ele, à beira do rio Jordão, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entendeu de fato que o Velho Testamento, os judeus, a ordem era para sacrificar os animais, mas tinha um significado sobre aquilo. Eles estavam com nojo, profanando a mesa, o sacrifício do seu tempo, porque perderam com o tempo a realidade, que ali eram sombras de Cristo, amém, irmãos? Cristo, Ele é a nossa mensagem, crucificado, morto, mas ressuscitado, para a glória de Deus. Nós não somos ignorantes com relação a isso. Deus, Ele tem se revelado através dos sacrifícios, nos mostrando que o seu amor é sacrificial. Isso diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, quando ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê?
pecadores. Amém, irmãos? Nós não somos ignorantes. Nós sabemos o porquê daqueles sacrifícios, desde o jardim do Éden até a cruz de Cristo. Deus, Ele nasce para morrer por todo aquele que crê nele. Ele morreu por todos, mas nem todos creem de fato que Jesus é o Senhor e Salvador. Hoje sabemos que não há mais necessidade de sacrificarmos animais. Amém, irmãos? Como eu já falei, imagine o pastor Rômulo puxando pelo chifre um bode. Imagine o pastor Maurício carregando ali um cordeirinho debaixo do braço. Ou cada um de nós. Amém que cessou. Porque o verdadeiro cordeiro já veio, já foi crucificado, foi morto, mas foi ressuscitado. Amém? Graças a Deus, glória por isso. Hoje o verdadeiro sacrifício a Deus é viver uma vida santa diante dele e dos homens. Como diz lá em Romanos capítulo 12, 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é o vosso culto racional. Hoje, nossa vida é oferecida como sacrifício vivo ao nosso Deus. Para isso, temos que buscar ter uma vida santa diante do nosso Deus. E Paulo, irmãos, ele, através do Espírito Santo, nos diz como ter uma vida santa. Ele fala: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Mas olha só, não sede conformados com este mundo. Cuidado, irmãos, cuidado com a frase, com as seguintes frases: não é bem assim, não é desse jeito. Olha, isso é relativo, isso não é como na época do Velho Testamento. Nós não vivemos na época da Bíblia, irmãos, hoje é tudo diferente, não é? Nós devemos viver como os dias de hoje. Não se conforme com este mundo, amém, irmãos? Não se conforme, para que realmente você seja um sacrifício vivo ao nosso Deus no dia a dia. Tem que buscar ter uma vida santa, separada das coisas desse mundo, separada, é não viver o que o mundo vive. Ontem com os nossos jovens falamos sobre isso, como buscar uma amizade sincera, verdadeira. Primeiro eles têm que buscar essas qualidades, vivendo eles isso na sua vida. Não é diferente para cada um de nós, se realmente queremos ter uma vida santa, digna do nosso Deus, sermos realmente sacrifício vivo ao nosso Deus, uma vida santa, separada somente a Ele. E Davi, irmãos, ele também nos ensina qual tipo de sacrifício nós precisamos fazer para agradar ao nosso Deus. Ele diz lá em Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? É isso que agrada ao nosso Deus, é você reconhecer o teu pecado, você saber aonde você errou, ter um coração como o de Davi. Incrível, um homem que pecou, como pecou. Hoje pela manhã, na mensagem nós ouvimos isso, sendo um homem bem visto aos olhos de Deus e também dos homens na sua época, ainda assim ele peca com Betseba, e também ele acaba matando seu esposo. Um homem de pés de barro, como eu, como você. Porém, Deus diz que ele era um homem segundo o seu coração. Deus se agradava de Davi, apesar de ser o que ele era, porque ele reconhecia os seus defeitos.
Ele mesmo dizia: Senhor, eu pequei contra ti, e contra ti somente eu pequei. Reconheça, em primeiro lugar, os teus pecados, confesse ao Senhor, entregue ao Senhor, para que realmente possa ter uma vida santa, separada do mundo. Reconheça que é um pecador. Um sacrifício vivo, verdadeiro, é um coração quebrantado, um espírito contrito. Isso não desprezará o nosso Deus, amém? Derrame sua alma diante do Senhor, fale com Deus: Pai, me perdoe. Busque santidade diante de Deus e também diante dos homens. E por último, irmãos, o que nós aprendemos através da vida daqueles judeus. Como os judeus, eles estavam adorando a Deus em seus dias, ali em Malaquias. Diz assim: enganando a Deus. Enganando a Deus. Ninguém pode enganar o nosso Deus. Ninguém, por mais que a gente pense que está enganando, não tem como enganar o nosso Deus. Enganamos pessoas, enganamos muitas vezes pai e mãe quando somos crianças, esposa, esposo, filhos enganam seus pais, mas a Deus não tem como enganar. Versículo 14 diz assim: pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temível entre os gentios. Não dê ao Senhor o pior do que você tem. Procure dar ao seu coração o melhor que você tem. Há uma ilustração que diz o seguinte: uma mãe deu ao seu filho 2 moedas. E ela disse: olha, R$1 você coloca para a oferta, e o outro R$1 você pode comprar o que você quiser, mas R$1 é para a oferta. E aquela criança então sai toda contente com a moeda na mão, e ela sai correndo em direção da igreja, mas pensando já o que ela ia fazer com o R$1 que estava sobrando para ela. De repente ela acaba caindo, e cai as moedas da sua mão, e começa a rolar pela rua, e R$1 cai dentro do bueiro. Então ele acaba ficando só com uma moedinha. E aí então ele se levanta, limpa os joelhos, limpa a sua roupa, ele olha para o céu e diz: Senhor, lá se foi o seu R$1. Lá se foi o seu R$1. Devemos cuidar. Não tem como enganar o nosso Deus. Muitas vezes, o que é de Deus, acabamos usando para nós. O que é para entregar para o Senhor, acabamos usando para nós. Por que é sempre Deus que sai perdendo? Infelizmente, acontece isso. Deus que acaba perdendo. Imagine, irmãos, se Deus ele falasse o seguinte: opa, lá se foi o seu oxigênio. Não é? Acabou o seu ar. Como ficaria cada um de nós? Irmãos, pare e pense. Estamos entregando o melhor para o nosso Deus? Ou estamos entregando sobras? Aquilo que é defeituoso? Ou aquilo que Deus, o que é de Deus, nós temos usado, dizendo: Deus sabe, Ele sabe que realmente eu preciso. Irmãos, ninguém gosta de falar de dinheiro, mas dízimos e ofertas é algo bíblico. E aqui em Malaquias, a pergunta é: Senhor, onde nós temos roubado o Senhor? E muitas vezes, nós pegamos aquilo que é de Deus, como aquele menininho, que por perder uma das moedas falou: Senhor, lá se foi o seu R$1. Cuidado. Houve uma situação em minha vida no seminário Batista Regular do Sul, lá em Curitiba,
que, como eu já falei, a família não estava bem, minha esposa estava com febre, meu filho com febre, e ainda eu tinha o seminário para pagar, o alimento estava acabando. Mas eu lembro que eu tinha guardado o meu dízimo para entregar, era R$33 na época. Parece que não, mas para um seminarista era muito dinheiro, E eu fiquei naquele dilema, eu uso esse dinheiro para comprar refeição para minha família ou não? Em uma multidão de conselhos sempre há sabedoria. E eu conversando um com o outro, alguns sabendo da minha situação, eu usaria, Sidney, porque Davi, ele entrou lá no tabernáculo, no templo, desculpa, e comeu dos pães. E o outro já não, olha, se é de Deus, guarde e entregue, porque é de Deus. E como pai, como esposo, eu ajoelhei, orei e decidi entregar para Deus o que era dele. Sem nada praticamente em casa. Como eu falei, o óleo nós já tínhamos peneirado 5 vezes, tinha mais ou menos uns 3 copos de arroz, leite tinha meio copo para o Felipe, e o gás tinha acabado naquele dia. Não tinha mais nada. Como eu contei para vocês, alguém bateu na porta, eu fui abrir, tinha uma caixa com uma cesta, um cartão e R$50 dentro, no qual eu pude comprar o gás. Louvado seja Deus por isso. Mas depois que eu entreguei o meu dízimo, porque eu tinha decidido assim no meu coração, eu me lembro que alguns irmãos foram de Sorocaba para o sul para nos visitar, sem a gente estar sabendo. Eles fizeram uma compra enorme, encheu os nossos armários, encheu a nossa geladeira, de tal forma que nós tivemos que doar também, abençoar outras pessoas, porque era muito para nós. Amém? Deus, Ele sabe do que você necessita, mas não roube o que é dele. Não pegue o que é o do Senhor. Amém? O que é dele é dele. E Ele, com certeza, te abençoará em sua decisão de fazer o que é certo diante dele. Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, diz a palavra do Senhor. Irmãos, vocês notaram como Deus descreve aqui a forma que devemos servir a Ele? Agradavelmente, com reverência e santo temor, amém? Sabendo que Ele é Deus, Ele reina em nossas vidas, amém? Não perdendo o real valor, significado do sacrifício feito, e o sacrifício feito por sua vida, tendo uma vida santa diante de Deus. Adore a Deus da forma correta. Como? Não dê a Deus o que sobra. Não diga que servir ao Senhor é algo cansativo. Não ignore a verdade do sacrifício de Jesus Cristo, que Jesus veio a este mundo para morrer pelo pecador. Não engane a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Ele merece o nosso melhor. Entregue tudo, o teu coração, e não as sobras.